Olá, amado irmão, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Enquanto eu vou me apresentando, eu queria que você fosse correndo onde está a sua Bíblia, já vai pegando a sua Bíblia, deixando ela aí do teu lado, para que nós possamos ler a palavra, para que nós possamos entender e saber aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós nessa noite. Meu nome é Lucas, como elas falaram, eu sou do grupo de oração São Judas, que acontece toda quarta-feira, aqui na paróquia São Judas Tadeu, e logo logo a gente vai estar todo mundo aqui reunido, e você vai ser o nosso convidado mais que especial, amém? Queria convidar você a pegar a sua palavra lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, o tema do nosso grupo hoje é: o Senhor nos chama à santidade e o que importa é seguir decididamente. Vocês acharam? Na Bíblia Ave Maria está na página 1506, vou falar mais uma vez, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Bíblia Ave Maria, 1506, se você não está com sua palavra, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e escute aquilo que Deus quer nos falar através de São Paulo. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta, e que cheguei à perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, procuro só isto: prescindindo do passado e atirando-me ao que resta pela frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, olha bem o que São Paulo fala: seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Repete essa palavra comigo, você aí na sua casa: decididamente. O quanto é importante a gente seguir e ter uma meta para a nossa vida. Qual é a meta para a tua vida? Se você não tinha, hoje eu te apresento uma grande meta, que se chama santidade. Irmãos, enquanto eu preparava para esse momento, eu me recordava de um momento que eu vivi algumas semanas atrás. Eu tinha ido na casa de um colega meu, era o aniversário dele, e a mãe dele chegou: Lucas, mas eu estava passando pela rua, veio um vendedor na rua, e ele me ofereceu uma impressora, e essa impressora perfeitinha, Lucas, custou baratinho, R$20, aí eu cheguei: R$20? Essa impressora, alguma coisa está errada. Aí nós pegou essa impressora, olhou, vasculhou tudo lá, abriu onde tinha que abrir, olhou as tintas, mas estava tudo certo, a marca era boa, não vou falar o nome da marca para não fazer propaganda, mas estava tudo certinho. Aí eu falei: nossa, mas que sorte a sua, por R$20 você conseguiu uma impressora. Eu não tenho sorte de achar tanta coisa cara, barato assim. Mas enquanto eu rezava, eu pensei: sim, eu tenho alguma coisa que eu tenho ganhado a preço de banana, barato, que é algo tão maravilhoso, que é cobrado a mim tão pequeno, e isso é chamado a santidade. Porque se a gente for olhar quão grande são as promessas de Deus para as nossas vidas, quão grande é a esperança de chegarmos à vida eterna. Imagina viver uma vida eterna do lado dos seus santos, do lado de Deus, e a única coisa que Deus pede para a nossa vida é a santidade. Às vezes a gente aqui, olhando para o lado, a gente vê, às vezes a gente na homilia vê o padre falando: para viver a santidade é necessário isso, e você fala: não, mas para mim é impossível, não, mas eu vou perder a minha juventude, eu vou perder a minha vida, isso é coisa para velho, deixa para quando eu tiver mais velho eu busco isso. Mas irmão, se você tiver um olhar sobrenatural, um olhar além daquilo que você vê, você vai entender o quão pouco é o que Deus pede para que nós façamos, e o quão grande é o tesouro que nós teremos quando conseguirmos alcançar a pátria celeste, o céu. Aí você vem me perguntar: Lucas, mas o que é a santidade? É o primeiro passo que eu queria falar para você. Deus nos ama. Creio que todo mundo já teve uma experiência de amor, que Deus de alguma forma tocou no seu coração, de alguma forma Deus falou com você. Só que a santidade é algo além.
Se Deus me ama, o que eu devo fazer em troca? Amá-lo. A santidade é a gente tentar da nossa forma, entendendo que nós não somos absolutamente nada, como Santa Teresinha falava, mas da nossa forma, viver do nosso jeito a santidade, amando o Senhor em todas as nossas ações, durante todo o nosso dia, porque sabe qual que é um defeito, uma falha nossa? Que nós amamos a Deus aqui na nossa mente, e a gente acredita que apenas amá-lo aqui, já é o suficiente, mas não, irmão. A gente tem que amar Jesus nas nossas ações, nas boas obras. E Lucas, a santidade é para mim? Sim, é para você. Se você for olhar os documentos da igreja, no Concílio Vaticano II, os papas, João 23 e Paulo VI, nos falaram que a santidade era para todos. E se eles falaram que a santidade era para todos, a santidade é para você também. Então comece a tomar posse disso. Toma posse do que Deus tem para você, que é a santidade, é esse projeto de vida, que você tem que ter na tua vida. A gente pergunta, mas qual é o seu projeto de vida? E você fala, eu não sei, mas se você não sabe o que você quer para o seu futuro, aonde você vai chegar? Comece a tomar posse disso. Fala, Senhor, hoje eu quero tomar posse de um novo projeto de vida, aquele que o Senhor tem para mim, que é a santidade, porque eu sei que se eu buscar a santidade, eu estarei no céu. E é isso que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, é isso que o Senhor tem a falar a cada um de nós. E como eu disse para vocês, essa carta foi escrita por São Paulo. Se a gente voltar um pouco mais atrás, no começo da carta, ler ela desde o princípio, você vai ver que São Paulo, ele estava preso. São Paulo estava encarcerado, e ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele como que agradece a eles, porque ficou sabendo que estava acontecendo muitas coisas boas de lá, muito daquilo que Paulo tinha pregado, eles estavam fazendo. E São Paulo diz, na carta, que ele fala que ele não sabia como que ia ser o dia dele, ele não sabia se ele ia viver, se ele ia morrer, e ele diz uma frase, que é uma frase que a gente começa a adentrar nesse ponto de santidade perfeitamente, que é, ele diz que todos os dias ele se entregava a Deus, porque para ele, tanto fazia se ele vivesse, se ele morresse, porque viver para ele era Cristo, e morrer para ele era lucro. E a santidade começa aí, porque irmão, se você faz isso que São Paulo falou, se eu vivo anunciando a Cristo, eu vivo levando a Cristo a todas as pessoas, essa é a santidade. Eu vivo mostrando, não só falando, mas mostrando nas ações a Cristo, com grande vida. Mas se eu sigo a santidade e eu morro, então eu vivo, porque se o Senhor fala que se buscamos a santidade, a gente chega ao céu e a gente vive eternamente, então tudo para nós, quando buscamos a santidade, é lucro. Deixamos ser forjados pelo Senhor, forjados no fogo do Senhor, para começarmos a ser como Ele, almejar a santidade como Ele, amar como Ele, pensar como Ele, falar como Ele. Essa é a santidade. Mas aí chega um ponto, simples assim, Lucas? Não é simples assim, não porque Deus dificulta, porque Deus dá absolutamente tudo que nós precisamos para conseguir essa santidade. Mas o que nós temos feito, eu vou dizer para você que isso de certa forma é algo muito sério. Nós temos brincado com aquilo que Deus pede para que nós façamos. Às vezes pode ser até um pouco duro da minha parte, mas sabe por que a gente não tem conseguido a santidade? Porque a gente tem brincado que ama a Deus, a gente tem brincado de vir numa adoração e ficar mexendo no celular, a gente tem brincado de não crer que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia, não está verdadeiramente no sacrário, e nessa brincadeira a gente começa a entender que o pecado também é uma brincadeira, que a justiça de Jesus é uma brincadeira. Aí a gente nunca conseguirá a santidade, irmão. Aí a gente nunca vai conseguir, porque a gente não leva a sério aquilo que Deus fala, e toma posse porque você faz, a gente faz, eu faço isso. A gente não é determinado, como diz aqui o nosso tema, fala sobre, é preciso seguir decididamente vem de decidir, é necessário decidir algo. Ou a gente leva na brincadeira, ou a gente leva a sério e segue decididamente ao caminho da santidade, coisa que nós não temos feito, nós não temos escolhido, nós não queremos abrir mão de tudo, nós queremos viver a santidade, mas continuar naquele pecado. Nós queremos viver a santidade, mas eu não quero vir à Santa Missa todo domingo não, e não,
é uma escolha, há renúncia, há dificuldades, mas a santidade, para quem ama a Deus, é uma grande recompensa, uma grande graça, um grande dom que Deus dá a cada um de nós. Eu, preparando para essa pregação, eu me deparei com uma história de 3 doutores da igreja: Santo Agostinho, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila. Primeiramente eu queria falar para vocês um trecho do livro Confissões de Santo Agostinho. Eu vou ler para vocês, vocês vão começar a entender o que eu estou querendo entrar nesses 3. Já não tinha o que responder quando me dizias: desperta tu que dormas, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E quando todos os meios me mostravam a verdade do que dizias, e de que eu já estava convencido, não tinha absolutamente nada para responder, senão umas palavras sonolentas e preguiçosas como: um momento, Senhor, deixa para depois, um pouquinho mais. Santo Agostinho, ele se converteu aos 32 anos, ele é filho de Santa Mônica, e Santa Mônica se santificou rezando por ele, tamanha dificuldade. E quando ele estava mesmo conhecendo toda a verdade de Cristo, porque ele era um homem muito inteligente, não à toa que depois ele se tornou bispo e doutor da igreja lá em Hipona. Ele, quando conhecia a verdade, ele dizia que como que tivesse um anjo bom e um anjo ruim dialogando com ele. Ele ouvia o que o pecado tinha a falar para ele e o que a verdade tinha a falar para ele. Ele diz aqui nessa parte do livro Confissões que ele já conhecia toda a verdade, ele já estava convencido de toda a verdade, da santidade, e mesmo assim ele dizia: deixa para depois, amanhã. E sabe, irmão, a gente não é Santo Agostinho, a gente não é doutor da igreja, mas o que a gente faz é exatamente isso que Santo Agostinho fala no livro Confissões. A gente conhece a verdade, a gente sabe a verdade, nós viemos ao grupo de oração, nós viemos à Santa Missa, buscamos os sacramentos, então a gente não pode dizer que não conhece a verdade, mas o que a gente faz é deixa para amanhã, deixa para depois. Hoje não, amanhã eu começo, Senhor. E a gente começa nesse vício de querer deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã, e não se decide, e não busca verdadeiramente a santidade, quando a gente vê já passou toda uma vida, e a gente não se decidiu, sempre com essa desculpa de deixar para amanhã. Se é necessário não deixar para amanhã, se é necessário começarmos a buscar a santidade hoje, começar a santidade agora, neste momento. Você não pode terminar esse grupo de oração e falar: eu fui tocado por aquilo que o Lucas, a Renata, a Elaine falou, mas eu vou dormir e amanhã eu começo. Não, eu vou dizer para você que palavras de Santo Agostinho: enquanto essa desculpa estiver na tua vida, você não vai conseguir a santidade. Se é necessário você desejar isso hoje, viver isso hoje e agora. E agora a gente vai para outro ponto, outra doutora da igreja, a gente vai para Santa Teresinha do Menino Jesus. Como a Renata falava no começo da oração, Santa Teresinha apresenta para nós algo chamado pequena via. Você já entendendo que a gente não pode deixar para amanhã, aí você me fala: nossa, mas para ser santo, buscar santidade, se é necessário que aconteça grandes milagres, como uma bola de fogo no dia de Pentecostes e entrar dentro do meu coração, como São Felipe Neri, ou às vezes um espinho vir sobre mim numa sexta-feira santa, como Santa Rita de Cássia. Eu digo para você que não é nada disso, e uma prova disso é uma santa chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, sabendo que não era absolutamente nada, que não conseguiria dar nada ao Senhor, ela falava que em tudo ela faria por amor a Deus, ela amaria o Senhor em todas as ocasiões. Eu vou dizer um exemplo para você ver a tamanha decisão que essa pequena via fez na vida dela. Ela ia conversar com amigas dentro do Carmelo, e às vezes elas falavam algum assunto que não agradavam a ela. Ela falava: Senhor, eu vou permanecer nesse assunto porque não me agrada, mas por amor ao Senhor, eu vou entregar essa conversa para o Senhor. Olha quão pequeno a ação que ela fez, entregou para o Senhor. Às vezes ela ia sentar ali, ia rezar. Olha para você ver a penitência quão pequena que ela fazia, entendendo que ela não conseguiria nada absolutamente grande, como a gente não consegue. Ela ia sentar numa cadeira para repousar ou para rezar, ela não encostava as costas no encosto, ela ficava um pouco encurvada, e ela oferecia isso a Deus. Agora você entende
o quão simples pode ser a santidade na sua vida? Às vezes em um pequeno gesto que você faça, se você fizer por amor a Deus, se você entregar por amor a Deus, você já está começando a buscar a santidade. Às vezes, se cai alguma coisa no chão, você naquela hora fala, eu não vou pegar. Aí você lembra, opa, a pequena via. Por amor a Deus, eu vou pegar e vou oferecer a Ele. Certa vez, num grupo de oração, numa pregação da nossa irmã Fábia, ela falava sobre uma conversão sincera. E ela falava que muitas vezes ali no banheiro, no trabalho, ou na casa dela, ela percebia que quando ela saía, tinha acabado o papel higiênico. O que muita gente faria? Sairia de lá e pronto. E ela falava, mas e se? Uma conversão sincera começa quando você vê isso no lugar, porque você sabe que outra pessoa vai lá e pode não ver isso. Se você começar a fazer essas ações tão bobas e pequenas que sejam, como Santa Teresinha fez, a santidade vai vir gradativamente. Você vai começar a se abandonar no Senhor, e é lindo isso, é lindo. Olha o que ela fala. É um poema que virou música, às vezes você conhece ou não, mas olha o quão grande e lindo é o que ela fala. Minha vida é um brevíssimo segundo, minha vida é só um dia que me escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te nesse mundo, não tenho nada mais do que hoje. É como a gente acabou de falar, que Santo Agostinho disse, nós não temos nada mais do que hoje, e temos nos perdido querendo deixar para amanhã, ou às vezes, como eu disse, brincando de querer, se achar que é de Deus, às vezes se achando bom o suficiente, ou achando que não consegue. Tem esses dois pontos. Tem um irmão protestante nosso que ele falava, um tal de Lutero, que era impossível chegar à santidade, e muita gente era como ele, fala, eu não consigo, então eu vou viver a vida de qualquer jeito mesmo, eu creio no Senhor, pouco importa o pecado. Ou às vezes tem aquela pessoa que se acha bom demais, eu fiz uma penitência, então já está bom demais, não preciso fazer mais nada não, olha, quando eu morrer não precisa rezar para mim não, já vou para o céu. Aí o que acontece? Você não vai para o céu, vai para o purgatório, você pediu para ninguém rezar por você, vai ficar lá até o fim do mundo. Então não fique se achando demais, e não ache que você não consiga a santidade, porque o Senhor não engana e nem não se engana. Se o Senhor te chama a santidade, é porque você pode sim buscar a santidade. E agora a gente vai para uma terceira doutora da igreja, essa é das grandes, Santa Teresa de Ávila. Ela diz o seguinte: digo que importa muito, e tudo, ter uma grande e muito determinada determinação. Repita comigo: determinada determinação. Determinada determinação de não parar até chegar a ela, venha o que vier. O que se trabalhar, trabalhe. Murmure quem murmurar, quer lá se chegue, quer se morra no caminho, mas tenha uma determinada decisão, custe o que custar. E é isso que o Senhor falava aos nossos corações, e é isso que eu quero dizer para você, a partir de agora. Decida-te, irmão, rumo à santidade. Decida-te. Eu digo para você que muitas vezes você vai ter que abrir mão sim, muitas vezes você vai ter que chorar sim. Eu digo por mim, quantos amigos eu perdi, não cheguei à santidade, estou muito longe disso, eu caio todos os dias, se não for a graça do Senhor. Mas quantas vezes eu já me deparei ajoelhado na minha cama, chorando. Não estou falando isso para a pregação ficar mais bonita, mais tocante, porque é verdade. Quantas vezes eu já cheguei nesse sacrário, principalmente esses dias, me ajoelhei e falei: Senhor, eu não consigo. Porque a santidade, viver, significa que você vai ver pessoas que vão contra você, e muitas pessoas vão contra você. Você vai ver muita murmuração, você vai ver quanto é doído, sangra, mas não sangra na pele, sangra na alma a santidade. Porque todo aquele que proclama e fala a palavra que Jesus pede para que nós falamos, é isso que acontece. São perseguições, são pessoas que vão contra, mas a santidade, irmão, mas é a cruz, e eu digo para você, que quando a gente entende que o próprio Deus morreu por nós numa cruz, que o próprio Deus carregando aquele fardo pesado que não era dele,
Cada passo que ele dava rumo ao Calvário era como se fosse o último passo, tamanha a dor que ele sentia. E a gente entende que o próprio Deus, por amor, fez isso a nós. Quão pequeno se torna o preço que nós pagaremos por essa santidade. Com grande graça, de alguma forma tentar retribuir esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Com grande graça. Então se decida, tenha determinação de buscar a santidade. Não fique olhando para trás, que enquanto você olhar para trás, você ainda vai ter um olhar para o mundo. É decidir o caminho, o alvo, e seguir esse alvo, custe o que custar. Custe amigos, custe família, custe o que seja. Mas se decida pela santidade, se decida pelo amor, se decida por Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Depois de tudo isso que os 3 doutores falaram, que São Paulo falou, se tornou claro que a gente não pode deixar para amanhã, que a gente tem que viver a santidade agora. E nós entendendo que nós não somos absolutamente nada, como a gente já dizia no começo, reconhecia no começo, eu queria pedir para que você começasse a falar: Senhor, eu quero a santidade. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu quero ter a determinação necessária, mas eu preciso que o Senhor venha a mim, que o Senhor me auxilie. Senhor, dá-me a graça de buscar essa santidade. Senhor, dá-me a graça de não deixar para amanhã, viver hoje. Senhor, dá-me a graça de querer te amar, de querer devolver todo esse amor. Dá-me a graça, Senhor, de nas pequenas ações da minha vida, oferecer tudo por amor ao Senhor. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça de ser violento, se for necessário, mas não violência corporal, uma violência espiritual. Violência espiritual de conseguir acabar com tudo e todos, se necessário, para a santidade. Diz isso para Ele. Senhor, levanta tua mão lá em cima, fala: Senhor, me levanta, porque eu quero a santidade. Senhor, eu tomo posse, em nome de Jesus, essa promessa de santidade. Diz: em nome de Jesus eu tomo posse. Eu quero a santidade hoje. O teu nome que dobra todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos, Senhor. Pelo teu nome eu proclamo: eu quero a santidade. Eu quero viver a pequena via. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor, a cruz. Eu quero viver a renúncia. Eu quero a decisão, Senhor, a determinação de Santa Teresa de Ávila. Diz isso: eu quero a santidade. Eu almejo, Senhor. Eu quero te buscar. Eu quero te querer cada vez mais, Senhor. Eu quero essa graça. Sim, Senhor, me ajuda. O ministério vai cantar uma música agora. Se você sabe, eu queria que você cantasse, mas fazendo essa música a sua oração. Se você não sabe, você apenas feche seus olhos e sinta essa música e entenda a atmosfera. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos,
pra mim. Vida não tem proporção com a glória futura. Nem o sofrimento é maior do que que a os glória. santos já E nós vivem. viveremos em nome de Jesus. Determinada decisão. Cante isso com a determinada decisão da sua vida. Só o amor, Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino do céu é dos violentos. Só por amor, só por amor ao meu Senhor tomo minha tomamos a nossa cruz, Senhor, e crucificado amar ao Jesus, horizonte para conquistar. ao horizonte para conquistar. Só o amor, Só o amor faz mover a minha em vida direção à santidade. em direção à santidade. O reino dos céus é dos O reino dos céus é dos violentos. Seja violento espiritualmente, irmão. Só por amor. Só por amor, ó meu Senhor, tomo minha cruz Crucificado, amar e Jesus. crucificado amar Há Jesus um horizonte. ao horizonte para conquistar. E vai dizendo isso: Senhor, eu quero conquistar esse